Queridos amigos, sintam-se abraçados, ainda que no distanciamento social, por todos nós que aqui estamos, encarnados, desencarnados, amigos internautas que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube e também pela nossa página no Facebook. O canal do YouTube, CEF Terna TV, e Centro Espírita Friburguense aí na nossa página do Facebook. Nós estamos postando algumas coisas referentes ao centenário do centro. Colocamos ontem a biografia do Geraldo Valim Pelúzio, que foi presidente na casa, e aos pouquinhos a gente vai homenageando cada um que deu um pouquinho do seu tempo, da sua vida para essa casa que a gente tanto ama. Não esquecendo de quem ainda não colocou, colocar uma mensagenzinha ali na nossa árvore de mensagens. Tem um tagzinho ali, uma coisinha, uma palavrinha de carinho para essa casa que a gente ama, fazendo 100 anos esse ano, né? E depois todas essas mensagens vão ser digitalizadas e vão virar um livretinho também, que vai para o acervo da casa. Então, imaginemos depois, lá para frente, né, nossos netos, bisnetos visitando essa casa, porque essa luz não vai se apagar, e vão ver nosso nome ali, nossa mensagem. Isso é muito bom. Eu que estou relendo, digo reler porque Ivan que leu as atas todas aqui do centro, e eu estou relendo através dele aí tudo que foi feito nessa casa nesses 100 anos, e é emocionante quando a gente vê o trabalho desses homens maravilhosos, dessas pessoas incríveis da cidade. Realmente é um trabalho lindo e está valendo muito a pena a gente tomar conhecimento disso, né? Então é uma alegria e agradecemos sempre a presença de todos e a boa vontade de todos em nos ouvir. Hoje nós temos aqui uma cria da casa, Sandro. Nossa noite está mais feliz ainda, né? Sandro começou aqui com 14 aninhos, depois saiu, mas nunca esqueceu a doutrina espírita e hoje está aí nos abrilhantando com a sua palavra. Com certeza vai ser muito bom. E anotem aí na agendinha de vocês, todo segundo domingo, Sandro vai estar presente aqui na nossa casa fazendo o nosso estudo da noite. Isso vai ser bom demais para nós, né? Então, que a gente aproveite bastante a nossa noite. Vamos fazer uma prece para harmonizar aí o nosso ambiente íntimo. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, para juntos, unindo as nossas energias, as nossas vibrações e pensamentos, aprendermos mais sobre essa doutrina de amor, espalhar através do nosso pensamento todas as mensagens superiores que os amigos espirituais nos oferecem. Que a gente possa aproveitar essa noite na palavra do nosso amigo Sandro e que os amigos possam intuírem esse querido irmão aqui na casa para que possa fazer uma apresentação que com certeza vai auxiliar muito os nossos irmãozinhos encarnados que ainda estão envolvidos numa tristeza profunda, em alguma depressão, querendo aí fugir pela fuga, fazer uma fuga por uma porta que não é agradável, né? E nós sabemos disso. Que o Senhor nos ajude, nos ampare e nos proteja, que assim seja. Graças a Deus. Com vocês, Sandro. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Bom, em primeiro lugar, né, eu tenho que agradecer ao convite da Sueli e falar da minha emoção, né, em retornar a essa casa depois de 37 anos, se eu não me engano, a gente estava fazendo a conta aqui. Então, 37 anos que eu comecei na doutrina espírita. E eu me recordo, eu não vou citar aqui o nome de todos, né? Eu vou citar o nome de uma pessoa com quem eu comecei a viajar, que foi o Zé Manel. Eu tinha 16 anos, mais ou menos.
E quando faltava alguém que ele ia fazer palestra em Além Paraíba, em Minas ou no Rio, né, Ângelo? Aí ele me chamava para ir e eu viajava com ele. Então eu já ia ali, provavelmente, né, me acostumando e quem sabe aí uma preparação, né, de alguma maneira para seguir, né, o mesmo caminho, né, de expor, não com a mesma qualidade, com o mesmo conhecimento, né, que o Zé Manuel realmente conhecia muito da doutrina espírita, mas ali eu já iniciei, né, comecei a dar os passos e ter vontade de falar sobre a doutrina espírita. Então a gente vai tentando, de alguma maneira, passar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente adquire nas nossas reflexões baseadas em Kardec, para as pessoas que têm o mesmo interesse nosso. Então, essa noite, a gente vai falar sobre a valorização da vida. Setembro é um mês que nos remete a esse tipo de pensamento, nos traz reflexões profundas sobre o suicídio. Para vocês terem ideia, eu acessei um site e eu gosto sempre de tocar nele, porque ele é um site. Ele é online, ele dá números online, tá? Baseados em estatísticas. Depois, quem quiser, eu passo o endereço, tá? Então, ele vai contabilizando ao vivo tudo que está acontecendo no planeta. Então, hoje, nós somos 7.811.647.760, 61, 62 espíritos encarnados no planeta. E esse número vai crescendo. Esse ano já nasceram 98,5 milhões de pessoas. Hoje nasceram 305 mil pessoas. Então vejam vocês que o número... Sabe quantas pessoas desencarnaram? Morreram hoje? Desencarnaram não, morreram. Porque morreu uma coisa, desencarnar é outra. Né? Hoje morreram 128.130, 31, 32 pessoas. Impressionante, né? E aqui tem números de economia, da sociedade, meio ambiente, alimentação. Pessoas que morreram hoje de fome no planeta. Alguém tem ideia do número? Alguém pode dar um chute? 24.372 pessoas. De fome. Não é Covid, é fome. Não é uma crise? Mortes por doenças relacionadas à água, esse ano, não hoje, esse ano. 592.397 mortes relacionadas à água. E aqui nós temos mortes por cigarro, e aí nós chegamos aqui ao número de suicídios. Suicídios este ano, até hoje, 754.364 pessoas tiraram a sua vida através do suicídio. E aqui é o suicídio direto, tá? É aquele suicídio em que a pessoa voluntariamente tira a sua vida abruptamente, ou seja, ela toma veneno, dá um tiro na cabeça, se joga de uma ponte, se enforca. Uma atitude drástica. E a gente vai falar um pouco também sobre o suicídio involuntário, ou inconsciente, ou indireto, a maneira que a gente preferir chamar. Mas antes de entrar propriamente dito no tema, eu queria ler para vocês o que é ser espírita. Eu não ia ler essa mensagem, eu ia iniciar com uma outra mensagem, mas as coisas sempre mudam, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente se prepara para fazer um tipo de estudo, e quando a gente chega a uma casa espírita, a coisa
toma um rumo diferente. Eu me lembro muito que eu fui fazer um estudo em uma casa muito tradicional, antiga, e aí me falaram que eu deveria usar um tema bem suave. E aí eu escolhi um tema bem tranquilo, suave, e aí eu cheguei lá, eu passei aquele dia inteiro com suicídio na cabeça. O dia inteiro. Vindo. E eu cheguei lá, a presidente da casa me recebeu, e durante a conversa, qual foi o assunto que ela puxou? Suicídio. E ali eu mudei o tema. Falei, vou falar de suicídio. E aí pedi licença a ela, as pessoas que estavam, e falei de suicídio. No final, eu fiz um apanhadozinho nos últimos sobre o tema que eu havia programado para falar na casa. E aí encerrei a palestra, me despedi, e na hora de ir embora veio uma senhora na minha direção, que estava com o filho na casa, e falou, olha, eu queria te agradecer pela palestra. Meu filho está pensando em se matar, e eu consegui trazer ele aqui na casa hoje com muito sacrifício. Eu fico até meio arrepiado, né? Porque você vê, a palestra o tema que eu tinha que falar era aquele, porque existia uma pessoa, e isso a doutrina espírita nos ensina, se a gente conseguir tocar uma pessoa, e aquele rapaz que estava ali precisava escutar isso, né? Eu não tive mais contato, mas eu espero realmente que ele não tenha cometido, né? Mas aquele dia ele foi auxiliado e ajudado. Então aconteceu a mesma coisa aqui, só que eu vou falar do suicídio, só que vou começar de uma maneira diferente. Porque a gente começou aqui uma conversa relacionada às casas espíritas. E eu acho extremamente importante esse passo que o Centro Espírita Friburguense está dando em abrir as portas. Isso é muito importante, né? A gente faz algumas tarefas desde que iniciou a pandemia, né? Eu e um grupo de outras pessoas, aí, outros amigos, inclusive tem um aqui, o Roberto, né? A gente continua trabalhando, a gente continua fazendo atendimento, nós continuamos fazendo reuniões, né? Ninguém se contaminou. Pode ser que a gente se contamine, porque eu acho que isso faz parte hoje em dia da nossa convivência. Nós vamos ter que nos acostumar a conviver com o vírus, assim como a gente convive com várias outras doenças, né? Com a fome, com o homicídio, com tantos outros vírus que existem por aí. A gente vai ter que se acostumar com isso. Não há outra maneira. Se a gente for esperar a vacina chegar para que a gente retome uma nova normalidade, quando isso vai acontecer? Alguém liga para a gente e fala, olha, estou com fome, preciso de uma cesta básica. Olha, o momento é de pandemia e eu agora não tenho condições de levar. Quando passar a pandemia eu levo. E quem mata a fome dessa pessoa? Uma pessoa à beira do suicídio, de cometer um ato, precisa de um atendimento, da presença física. Porque às vezes um telefone, uma internet, online, a pessoa não se sente abraçada. A gente precisa estar ao lado, presencial, sentar e escutar. Eu estava conversando com a Sueli, eu fui com a minha esposa, nós fizemos um atendimento de 2h30 com uma senhora. Semana passada. Quase 90 anos de idade. Pensando em suicídio. E aí? O que a gente fala para uma pessoa dessa? Olha, é pandemia, eu não posso ir aí, eu sou grupo de risco. E aí? E a pessoa comete o suicídio? Porque o que a gente tem que ter em mente é que nós responderemos obrigatoriamente, não só por aquilo que nós fazemos de errado, mas pelas oportunidades que aparecem que a gente não faz. Por aquilo que deixamos de fazer. Então a gente não pode de maneira nenhuma se abster da ajuda. Então eu tenho um texto aqui. O texto é o seguinte: ser espírita. Ser espírita é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera.
Não é ter uma religião especial, é deter uma responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Veja se não é o momento que nós passamos. Se algum de nós aqui disser, nesse momento, que não tem medo nenhum, receio nenhum, eu acho que vai estar mentindo. Porque receio todos nós temos. Eu sou grupo de risco, eu sou asmático. Se eu pego o vírus, o que é que vai acontecer? Mas eu vou deixar de seguir a minha vida, de tomar as minhas decisões, de trabalhar, de levar o sustento para minha casa, de ajudar as pessoas que necessitam? Simplesmente movido pelo meu medo? Não. O meu medo tem que servir de estímulo, precaução. É isso que nós precisamos fazer. Essa deve ser a nossa atitude como espíritas, como cristãos. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, não é só comunicar-se com espíritos, não é só consumir as obras espíritas para obter conhecimento e cultura, transformar tudo isso em lições vivas para a própria mudança. Ser espírita não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora, sem alterar-se como espírita, como cristão. O espírita consciente é espírita no templo, na casa, na rua, na fila, ao telefone, sozinho e no meio da multidão. Ser espírita não é ser diferente, é ser exatamente igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. É provar a si próprio que se esforça, porque ser bom deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. Ser espírita não é curar ninguém, é contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. Ser espírita não é esperar que Deus desça até onde nós estamos, é subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Isso é ser espírita. Isso foi extraído do livro Aprendendo a Lidar com as Crises, de Vanderlei Pereira. Então, meus amigos, eu acho extremamente importante que a gente reflita muito sobre o momento. Eu estava lendo o blog do Rogério, ele faz umas colocações a esse respeito, sobre a abertura das casas espíritas, o funcionamento, como ficam as pessoas que têm a necessidade que nós aqui temos. As pessoas que precisam do atendimento fraterno, que precisam do passe, que precisam do alimento espiritual, além do material. E eu vi um comentário de uma moça que diz que nas casas espíritas ela sempre ouviu falar muito da morte e que nós não devemos temer a morte, mas que no momento atual os espíritas têm medo da morte. Então vejam se não é uma reflexão. Eu acho extremamente interessante a gente não se colocar, a gente refletir e não nos colocarmos no enfrentamento da morte, achando que somos imortais de maneira nenhuma. Mas a gente tomar uma postura positiva, né? Com fé e baseados em tudo que está acontecendo, quer dizer, uso de máscara, álcool gel, distanciamento, ninguém vai se contaminar. Então a gente precisa refletir sobre isso, né? E eu acho que muitas pessoas, muitas casas espíritas, a partir desse movimento do Centro Espírita Friburguense, eu acho que vão começar num processo lento e gradativo de reflexão e reabertura, assim como nós também reiniciamos a campanha do quilo, do laje. Quer dizer, algumas pessoas são contra. Quer dizer, os vovôs não precisam se alimentar? Como é que fica isso? Então vejam que existem pensamentos diferentes, mas eles não estão casados com a doutrina. O que Jesus pregava? Não é a caridade? E o que estamos fazendo não é a caridade? Então vamos pensar sobre isso e levar essas reflexões para onde a gente tem que levar. Bom,
vamos aos dados aqui do suicídio, né? Já que a gente vai falar de suicídio, é um tema pesado, mas a gente vai tentar falar do tema de uma maneira mais suave, mais leve, né? Mesmo sendo um pouco difícil. A cada 2 segundos ocorre uma tentativa de suicídio. Então são 16 milhões de tentativas por ano. É muita gente tentando se matar. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. 2.200 mortes, né, por dia. Esses dados aqui são de 2017. Eu até atualizei, eu até tentei pesquisar uns dados mais novos. Eu tinha dados de 2014, já consegui esses de 2017. Então, o número de suicídios no planeta já supera o número de homicídios. Em 2017, foram 464 mil pessoas, né, que morreram por homicídio, vítimas de homicídio. E 800 mil pessoas vítimas de suicídio. Outro dado importante que nós temos é que apenas de 60 a 70 países que existe uma catalogação perfeita em relação a suicídio. Ou seja, existem muitos suicídios que não são dados como suicídio. Imaginem vocês aqui no interior do Brasil, as cidades interioranas nossas, né? Quantas pessoas morrem através do suicídio e isso não é notificado como suicídio. Às vezes como acidente, um disparo de uma arma de fogo acidental. Isso acontece muito. Então esses números, segundo a Organização Mundial da Saúde, também são muito defasados. Para cada pessoa que consegue se matar, existem outras 20 tentativas. Ao fim da nossa conversa aqui, 1.800 pessoas terão tentado se matar, nessa 1 hora do nosso encontro aqui. E 90 dessas pessoas estarão mortas. Esses dados são da OPAS e da OMS, agosto de 2018. OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde, tá? E essa aqui é uma notícia do Globo do dia 31/8/2020, que o Globo diz que a depressão e o suicídio devem marcar uma nova onda da Covid-19. Então vejam vocês como nós precisamos nos preparar para o que está por vir. Nós, como espíritas, as igrejas católicas, os templos evangélicos, os salões de Jeovás, nós precisamos estar prontos para ajudar essas pessoas. Se eu relatar para vocês quantas pessoas nós atendemos tentando suicídio nos últimos 15 dias, a gente fica assustado. Aqui em Friburgo. Então é uma segunda pandemia. A gente viu aqui pelos números, é lógico que a nossa atual pandemia, que o Covid-19, é sério, é gravíssimo. De maneira nenhuma eu estou tentando dizer que não existe. Claro que existe, claro que é perigoso. Pessoas estão morrendo vítimas do Covid. Mas existem outras pandemias que, quando o Covid passar, porque ninguém duvida que vai passar, as outras pandemias permanecerão. Essa é uma delas. Seres humanos desesperados em aliviar a dor, sem fé, que buscam através do suicídio direto o alívio da dor. Porque quem se suicida, ele não tem a intenção de se matar. Qual é a intenção do suicida? É aliviar a dor, o sofrimento, algo que ele não consegue entender, que ele não consegue amenizar. E sem fé necessária, ele se mata. Se a gente não tivesse a nossa crença e fôssemos todos aqui materialistas,
No primeiro problema sério que tivéssemos, qual seria a alternativa mais lógica? Morreu, acabou. Então, vou dar fim à minha vida. Falta de fé. E aí, eu peguei a Revista Espírita de 1862. Quem tiver curiosidade, eu indico a leitura, porque nosso irmão Kardec é simplesmente fascinante e fantástico. Ele começa nessa revista passando um ponto de vista, e aí ele faz algumas colocações que eu acho que devem ser lidas. Eu não vou entrar nessa primeira parte do capítulo, porque senão a gente não vai ter tempo, né? Mas aí ele tem um título logo depois, né, dessa primeira colocação dele, que são as estatísticas de suicídio. Isso em 1862. Ele estava extremamente preocupado com o crescente número de suicídios na França, que girava em torno de 3.000 por ano. E aí ele, com outros médicos, né, fizeram alguns estudos, e aí ele passa a fazer um relato bem profundo sobre o suicídio, sobre as estatísticas, sobre a posição da doutrina espírita, e aí eu destaquei algumas partes aqui para a gente poder fazer uma reflexão, tá? Na questão 944 do Livro dos Espíritos, tem o homem direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. E aí Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15, ele diz que a causa geral é o descontentamento, desgosto, insatisfação, orgulho ferido, complexo de culpa, frustrações amorosas, viciações múltiplas, perda de entes queridos, enfermidade, dificuldades econômicas, ociosidade, e aqui ficou cortado, mas é doutrina materialista. Então Kardec, ele coloca que a justo título pode ser considerado como um mal social, uma verdadeira calamidade. Isso em 1862. Com 3.000 mortes por ano na França. Lógico, né, que nessa época o número de habitantes, né, a população era bem inferior. Mas vejam vocês que já é um fato preocupante há muito tempo. E Kardec continua: não é devido a uma causa fortuita, terá uma causa radical, absolutamente, como quando se vê um grande número de pessoas morrer do mesmo mal, o que se deve chamar a atenção da ciência e da solicitude das autoridades. Pois bem, o momento que nós estamos vivendo do Covid é um momento que chama a atenção das autoridades. Por isso, existe um direcionamento total e absoluto para o Covid. Setembro é o mês do suicídio. Alguém tem visto aí campanhas fortemente divulgadas na mídia social? Com 800.000 mortes, 750.000 mortes até o momento. Cadê as campanhas? Por que esse direcionamento maciço somente em cima do Covid? 25.000 pessoas morreram hoje de fome no planeta. Cadê o direcionamento em cima desses números? Dessa crise, dessa pandemia da fome? Então a gente tem que refletir sobre isso. Eu não quero descaracterizar a importância do Covid. Eu quero fazer justamente o contrário. Eu quero que a gente atente para todos os problemas que nos assolam. Porque vai passar o Covid. Esse problema tem data para acabar. E ele vai acabar. Que seja daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, quando surgir a vacina e todo mundo estiver imunizado, ou quando todo mundo pegar. Agora, as outras pandemias irão permanecer. E se nós não nos prepararmos para ela, porque outras crises virão. Talvez não sejam doenças, mas podem vir crises econômicas. E aí? O que é que traz essas crises econômicas? A depressão, a dificuldade, a frustração,
as viciações. As pessoas não conseguem conviver. E qual é o caminho para os materialistas? Para aqueles que não têm a nossa fé? O caminho mais rápido? A morte. Através do suicídio. E aí Kardec continua. Incontestavelmente, há suicídios por monomania, realizados fora dos domínios da razão, como, por exemplo, os que ocorrem na loucura, nas febres altas, na embriaguez. Nestes, a causa é puramente fisiológica, mas ao lado está a categoria muito mais numerosa dos suicídios voluntários. Aqui, ele já fala dos suicídios voluntários, tá? Realizados por pré-meditação e pleno conhecimento de causa. Certas pessoas creem que o suicida jamais esteja no seu bom senso. É um erro de que partilhávamos outrora, mas que caiu ante uma observação mais atenta. Por que Kardec diz que isso é uma observação mais atenta? Porque o suicida, ele fala, ele avisa, ele dá sinais, ele se prepara, ele organiza a vida antes de se matar. Se a gente prestar atenção nos sinais, com certeza ele já tentou buscar uma conversa, uma ajuda. E como ajudar o suicida? Falando, conversando abertamente. É a única maneira. Porque a dor que ele sente é tão grande que ele não consegue se livrar daquela dor. O suicida, ele não quer terminar com a vida dele. Ele quer acabar com a dor que consome ele. Que vem através desses problemas colocados por Kardec. E Kardec aqui continua. Evidente também que muitos se matam a sangue frio e com reflexão. E a prova está nas preocupações calculadas que tomam, na ordem raciocinada que põe nos negócios, o que não é uma característica de loucura. Então eles dizem que 90% dos casos de suicídio, 90%, são ligados a doenças de ordem mental. Portanto, podem ser diagnosticados e tratados. 35,8%, depressão. Dependência de álcool e drogas, 22,4%. Esquizofrenia, transtornos de personalidade, 22,2%. São dados da OMS. Então vejam vocês que é possível ajudar. É possível ajudar. Mas como é possível ajudar? Se os órgãos responsáveis, os meios de comunicação, derem subsídio para que as pessoas se ajudem. A gente não está aí diariamente sendo bombardeado com o número de mortos? Todo dia, hoje morreram 500, 600, 1.000, 1.200, 1.300, 1.400. Qual canal que a gente pode assistir aí que falam em números de vivos, de sobreviventes, de recuperados? Se a gente não entrar na internet e for pesquisar, a gente não sabe. Por que isso acontece? Porque isso vende. Nós consumimos isso aí. É uma postura nossa, é um momento nosso. Nós temos a necessidade do consumo desses fatos desagradáveis. Porque nós estamos nesse degrau evolutivo. Não há como pensarmos diferente. Não há como sermos diferentes. Nós estamos a caminho. O objetivo da reencarnação qual é? Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento, questão 167, Livro dos Espíritos, tá? Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas,
não precisa mais das provas da vida corpórea. Naturalmente, que nós estamos vivenciando em loco um problema do nosso planeta, porque nós vivemos num planeta de provas e expiações. Todo mundo sabe disso, né? Planeta de provas e expiações. Estamos a caminho de um mundo regenerador. Já somos? Já somos? Não, estamos a caminho. Quando ele lá chegar, que nós não sabemos a data, quando ele lá chegar ao mundo regenerador, nós permaneceremos nele? Estaremos nós ainda neste planeta azul maravilhoso que nós tanto gostamos, reclamamos às vezes, naturalmente, mas a gente gosta dele, né? É o planeta que nós nos acostumamos no momento. Permaneceremos nele? Queremos, né? Eu quero. Acho que a maioria quer. Mas será que nós teremos condições, estaremos na mesma faixa do planeta, na faixa vibratória? Poderemos permanecer nessa psicosfera? Estaremos ajustados? Estaremos regenerados para permanecer no planeta? Se a gente chegar em casa hoje e morrer, como é que a gente vai ser recebido lá na pátria espiritual? Estaremos nós deixando aqui algo pendente? Hoje, cruzamos com alguém na rua e atravessamos a rua para não falar com esse alguém? Recebemos alguma ligação que corremos o dedinho para o outro lado para não atender? Algum pedido, algo que nós não olhamos? Eu fiz isso hoje. Eu fiz. Amanhã eu olhei e pensei, não, amanhã eu respondo. Então a gente tem que refletir dessa maneira. Porque a gente não sabe o dia que nós vamos morrer. Mas todos nós aqui, deixa eu ver se tem alguma exceção. Não, né? Não. Não tem nenhuma exceção. Todos nós aqui, daqui a 60 anos, estaremos mortos. Tá bom, né? Deu uma aumentadinha para deixar o pessoal mais feliz. Mas estaremos mortos. Estaremos na pátria espiritual. E aí? Como será a nossa chegada? Chegaremos lá melhor do que saímos? Então esse tipo de reflexão tem que estar na nossa mente. Falar de morte, pensar na morte, não tem que ser algo, o cara falou da morte, coisa triste. Quando a gente nasce, qual é a única coisa certa na nossa existência? Alguém sabe se vai ficar rico, vai ficar pobre, se vai ser bonito, vai ser feio, alto ou baixo, louro, olho azul, olho verde. Às vezes a criança, não, o meu filho nasceu com o olho verde, hoje o olho dele é preto. A gente só sabe que vai desencarnar, que vai morrer. Os problemas fazem parte da nossa caminhada evolutiva. No mundo de provas e expiações, a gente vai ter obrigatoriamente mais problemas, mais momentos de distúrbios, de dúvidas, de lutas, do que de alegrias. E antes de vir para cá, a gente já sabia disso. Existe o véu do esquecimento, né? Agora é um véu. É um véu. Porque nós temos a vaga lembrança. Se fosse para não se lembrar, não nos lembrarmos de nada, seria uma parede, né? A espiritualidade diria uma parede. Mas é um véu para aliviar as nossas dores.
E para a gente poder saber como vai ser o nosso futuro, é só observar a nossa atitude hoje. Quem somos nós hoje no presente? Quando a gente assiste na televisão um sujeito que matou, estuprou 5, 6 pessoas, e que a gente vê que ele está preso, e que ele está prestes a ser solto, qual é o nosso pensamento? A gente não fica com raiva? Qual é o nosso desejo para aquele ser que está ali? É o perdão? Se alguém pega ele e dá uma surra, o que a gente pensa? Merecido. Não é? A maioria de nós pensa assim. Não é duro? É nesse degrau evolutivo que nós estamos. Nós estamos lutando para subir, para progredir. Mas ainda nos falta muito. Então todos esses problemas que nos afligem são normais, são naturais do nosso planeta. O que acontece quando a gente consegue resolver um problema? O que acontece? Surge outro. Melhorei de uma doença. Aparece outra doença. Está me doendo uma perna. Passou a dor nessa perna, agora dói é outra. Lembrei por causa da Ângela, estava falando. É assim. É assim. Por quê? Porque o planeta é para depurar. O planeta tem essa finalidade. Seremos felizes? Seremos. 170 Livro dos Espíritos. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, um espírito puro. Estamos a caminho. Kardec continua. Em falta de uma estatística oficial que desse a proporção exata dos diversos motivos de suicídio, não é duvidoso que os casos mais numerosos sejam determinados pelos reveses da fortuna, decepções, pesares e de várias naturezas. Nesse caso, o suicídio não é um ato de loucura, mas de desespero. E aí Kardec faz umas colocações aqui, eu não quero me estender demais, porque senão o tempo vai acabar. Ele coloca como covardia moral e coragem moral. O que seria essa covardia moral que Kardec nos fala? Porque se a gente, por exemplo, tem uma empresa e a gente fale, quebra, e nós temos que recomeçar, de repente como empregados, e a gente, naturalmente, que a gente não tem condições morais, né, para suportar esse momento, qual é a escapatória de muitos seres, muitas pessoas? O suicídio. Uma decepção amorosa, suicídio. Por isso é que Kardec coloca aqui como uma covardia moral. É a pessoa não suportar aquilo que ela precisa fazer. Então ela descobre que através desse caminho, descobre não, né? Ela enxerga que o caminho do suicídio é o mais rápido, o mais fácil. Porque para ele a morte é o fim. Morreu, acabou. E qual é a maior dor do suicida? Descobrir que não morreu. Quem participa aqui de mesa mediúnica já deve ter presenciado várias vezes, né, a chegada de um suicida à mesa. É muito duro, muito difícil. Então, esse caminho, que supostamente para quem não tem fé é o mais fácil, tem que ser alertado por quem? Por nós. Pela doutrina espírita. Pela nossa fé, pela nossa crença. Conversar com essa pessoa, despertar nela o interesse, pelo menos que ela se agarre de alguma maneira à fé. Num primeiro momento é muito difícil, né? A gente já acompanhou mais de perto alguns processos, a pessoa não quer saber de religião, porque na verdade ela nega tudo. E a religião, para ela, não vai encerrar aquela dor que ela está sentindo naquele momento.
É um processo muito lento. Mas pode ser que se a gente conseguir plantar a semente, um tempo depois, e a gente está vivenciando isso, né, nesse momento, né, com uma pessoa conhecida, pode ser que um tempo depois, acho que tem quase um ano, da primeira tentativa de suicídio dessa pessoa, ele tentou 3 vezes, né? Então, hoje, ele, por iniciativa própria, ele foi para um centro de recuperação e está lá há 30 dias. Um centro de recuperação evangélico. Levamos para a casa espírita, demos passe, o Rogério nos ajudou bastante nesse período, né? Lá no Bezerra, e a pessoa não queria, simplesmente não queria. E aí, há 30 dias atrás, resolveu, pegou o carro, foi para um centro de recuperação em Petrópolis ou Teresópolis, acho que é Petrópolis, né? Teresópolis, não sei. E se internou no templo evangélico. E está firme e forte. Então, quer dizer, é o momento. E passou por uma dor profunda, por um problema seríssimo, né? E a gente achou que realmente ele ia, em algum momento, conseguir cometer, né? E a gente não conseguia reverter. A gente conseguia impedir no momento, no ato, quando ele tentava. Tendo alguém perto, de alguma maneira, interferia e aí conseguia deter. Mas, no geral, era muito sofrimento, a dor. Bom, o que é certo é que todos que se suicidam só chegam a esse extremo com ou sem razão, porque não estão contentes. Muitas vezes, pergunta-se se há covardia ou coragem no suicídio. E aí Kardec diz, incontestavelmente, há covardia ante as provas da vida, mas há coragem em enfrentar as dores e as angústias da morte. Esses 2 pontos parecem encerrar todo o problema do suicídio. E aí Kardec faz uma série de colocações, é muito interessante a leitura disso. Ele, inclusive, faz algumas citações aqui, de que o exemplo e a divulgação da maneira como as pessoas se suicidam é péssimo, porque outras pessoas seguem aquele mesmo processo. E aí ele cita, na época de Napoleão aqui, os 14 suicidas onde os soldados ficam, da guarita. 14 suicidas da guarita. Um soldado se suicidou nessa guarita. E aí houve uma série de suicídios na mesma guarita. Foram 14 no total. E aí o que Napoleão fez? Foi lá e mandou botar fogo na guarita. Acabou. O exemplo. A pessoa está pensando em se matar, falta-lhe coragem, ele vê alguém se matar de uma maneira, ele vai e repete. Isso acontece com coisas simples. Os jovens aí há pouco tempo estavam se cortando, né? Estavam passando o negócio da baleia azul, as coisas assim. Então, quer dizer, vejam como as coisas vão. Então, a divulgação da maneira como a pessoa se suicida, a gente tem que deixar isso de lado, né? Por isso que é importante falar, conversar, exemplificar. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe um exemplo, no Céu e Inferno, existe o exemplo de um suicida, de um soldado, o pai. O filho, na verdade, ele foi chamado para servir na guerra, e o pai, por ele ser o filho único, ficou com medo do filho ser morto na guerra e resolveu se matar, tirar a própria vida. Por quê? Porque o filho, sendo filho único, né, não iria ser convocado e ficaria em casa. E aí Kardec, mentira, esse caso está na Revista Espírita, tá? Depois eu passo para vocês o número exato. E aí Kardec faz a evocação dele. E aí vem São Luís e diz que ele está em grande sofrimento, apesar da intenção dele ter sido boa. Mas a intenção não exime ele da culpa. Ou seja, qual foi a intenção dele? Salvar o filho. Porque para ele o filho ia morrer na guerra. Então ele se mata para o filho não ir para a guerra. Quer dizer, a intenção dele era uma intenção louvável, como se o filho tivesse, né, para ser enforcado. Mas aí São Luís diz a Kardec
quem é que garante que ele morreria na guerra? Quem garante que para ele não seria muito bom estar na guerra? Ele não daria um passo à frente? Não estava tendo ele a oportunidade de se reconciliar ou rever alguns fatos de uma encarnação passada? E aí esse espírito é evocado num sofrimento tremendo, né? E segue lá na trajetória dele na pátria espiritual. Por quê? Existe o fato que pode aliviar, digamos assim, o seu sofrimento? Sim, mas ele vai pagar pelo erro cometido. Então a nossa postura diante desse problema que assola a humanidade é extremamente importante. Agora tem outra coisa. Eu vou pular isso aqui porque a gente tem aí 5 minutos e eu queria só dar uma passadinha, porque existe o suicídio involuntário, né? Ou inconsciente, como muitos gostam de chamar. Esse suicídio é aquele que lentamente, através dos nossos vícios, nós vamos nos matando. Como assim? Botei lá, ó, uma gordinha. Eu ia botar uma foto minha ali, mas separei uma outra foto. Não, né? Parece não. Cigarro. Dirigir alcoolizado. E ali o uso de drogas. Nosso amigo Chico Xavier, Emmanuel, através da psicografia de Chico, ele diz que grande parte dos desencarnes, das mortes no planeta hoje, supera 70%, chegam na pátria espiritual como não completistas. Ou seja, suicidas involuntários. Raiva, ódio, rancor, amor excessivo, ciúme, apego aos bens materiais, uso de medicamentos. Tudo isso nos leva ao suicídio involuntário. A gente pode falar do suicídio inconsciente mais para frente, mais profundamente, mas nós, espíritas, não temos e não teremos essa oportunidade aqui, ó. Tá? De dizer que não sabíamos. Eu não sabia que o excesso de raiva podia me matar. Eu não sabia que o excesso de apego aos bens materiais poderia me matar. Absolutamente. Como espíritas, nós somos totalmente conscientes que isso nos levará à morte. E nós chegaremos à pátria espiritual, se isso ocorrer, como suicidas. E aí, ó, vejam vocês que Kardec, rapidamente, na questão 952 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem que perece como vítima do abuso das paixões, que, como sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não têm mais o poder de resistir, porque o hábito os transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? E aí a espiritualidade responde: é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, nesse caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, e além disso o esquecimento de Deus. E na questão seguinte, Kardec pergunta: é mais ou menos culpado do que aquele que corta a sua vida por desespero? E a espiritualidade responde: é mais culpado ainda, porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Esse é o suicídio inconsciente. Imaginemos nós, espíritas, conscientes da nossa trajetória, sabedores do que acontece, de tudo que precisamos fazer, chegar na pátria espiritual, vítimas do suicídio involuntário. Não teremos essa atenuante aí. Então é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Para terminar, eu queria contar para vocês uma história do Divaldo,
que fica aí também uma reflexão para o que nós podemos fazer para esses nossos irmãos que deixam a vida através do suicídio. Divaldo conta que um dia, passando perto de uma banca de jornal, chamou muita atenção dele a capa do jornal, O Suicida do Trem. Acho que muita gente deve saber dessa história, né? E ele parou para ler a reportagem e tal, pegou o nome do rapaz que tinha se suicidado. Esse rapaz se jogou na frente de um trem, naquela época, isso há 50 anos, 40, 50 anos atrás. E aí o Divaldo se comoveu muito com a história, era uma família grande, o rapaz tinha 7, 8 filhos, né, um desespero, tinha perdido emprego e tal. E aí toda noite o Divaldo, na hora das preces dele, rezava para esse espírito, para esse suicida. E aí Divaldo, segundo o que ele relata, ele tem mania de sentar numa janela, né, no quarto dele, uma janela onde ele tem uma paisagem, e ele sempre faz as preces no mesmo lugar. E aí ele, fazendo a prece, ele passou acho que 20 anos, 25 anos, algo assim, não me lembro muito bem da data, do período que ele passou rezando para esse espírito. E aí um belo dia, ele fazendo a prece dele, Divaldo, começa a chorar. E aí ele sente a presença de um espírito no quarto dele. E aí o espírito tenta falar com ele, ele fala, agora não. Eu tenho muita dificuldade de chorar, e nesse momento que eu estou chorando, eu gostaria que você me deixasse chorar sozinho. Mas o espírito insiste. E aí ele pergunta, quem é você? E aí o espírito diz, eu sou aquele espírito que se matou no trem e que você, sem me conhecer, reza para mim há 25 anos. Você me tirou de lá. Foi através da prece do Divaldo que ele conseguiu deixar aquele momento. Vejam vocês, 20 anos de sofrimento. Ele relata que escutava, durante todo esse tempo, o apito do trem e se tinha o trem passando em cima dele. Durante todo esse período. E o que aliviava ele era o momento da prece que o Divaldo fazia. Então vejam vocês, muitas vezes, a maneira que nós temos, na maioria das vezes, de ajudar esses irmãos é através da prece. Tá? E outra coisa, uma última frasezinha. Quando a gente estiver conversando com essas pessoas, tentando colocar para eles, não a nossa crença, né, mas algo que estimule a gente saber, para tentar saber se nós ainda temos algo a fazer na Terra, se a nossa missão acabou ou não, basta estarmos vivos. Se estamos vivos, é porque a nossa missão ainda não acabou. Temos algo a fazer e algo a cumprir. Agradeço a todos vocês e até o próximo encontro.